Você já sentiu que suas orações pareciam não passar do teto? Já se perguntou se estava realmente falando com Deus ou apenas desabafando no vazio? A verdade é que muitos cristãos vivem uma vida de fé apagada, limitada por uma oração mecânica, repetitiva, sem poder. E isso gera frustração, culpa e uma sensação de distância de Deus. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente? Que orar pode ser mais do que palavras ditas. Pode ser uma experiência viva, poderosa e transformadora. Neste conteúdo, vamos falar sobre algo que pouca gente realmente entende com profundidade. O que significa orar no Espírito Santo. Não se trata de fórmulas ou rituais, mas de entrar em sintonia com o Espírito de Deus, permitindo que Ele conduza cada clamor, cada palavra, cada suspiro da alma. Quando isso acontece, a fé se fortalece, a verdade se revela e uma liberdade incrível começa a fluir dentro de você. Prepare-se para mergulhar em um caminho onde a oração se torna diálogo íntimo com o Pai, onde o Espírito intercede por você mesmo quando você não sabe o que dizer. Uma jornada onde o fruto do Espírito começa a brotar e o poder de Deus passa a se manifestar em todas as áreas da sua vida. Se você tem sede por mais de Deus, se sente que algo está faltando na sua vida espiritual, este é o momento de descobrir um novo jeito de orar e de viver. E se essa mensagem falar ao seu coração e você sente que precisa de conteúdos como esse de Deus para a sua vida, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha com alguém essa mensagem de Deus. E mais, comenta aqui embaixo, te amo, Deus, se essa palavra foi direto para o seu coração. Vamos espalhar essa semente juntos. Sabe quando você se sente fraco espiritualmente, como se estivesse andando no piloto automático? Às vezes, mesmo tentando manter a fé, a alma parece cansada e o coração meio distante de Deus. É justamente nesses momentos que orar no Espírito Santo faz toda a diferença. Judas 1:20 nos ensina a edificar nossa fé orando no Espírito. E não é qualquer oração, viu? É aquela guiada, inspirada, vivificada pela presença do Espírito Santo. Orar no Espírito é como acender uma chama interior. É mais do que falar, é conectar-se. É quando você para de tentar impressionar Deus com palavras bonitas e começa a permitir que o Espírito conduza seus pensamentos, sentimentos e até os silêncios. A oração vai ganhando profundidade, verdade e poder. A fé se fortalece como quem toma um banho de coragem e renovo. Isso edifica não só o nosso espírito, mas muda até o nosso ânimo no dia a dia. E o melhor, não é algo reservado a super crentes. É para todo mundo. Você pode começar agora, mesmo sem saber muito o que dizer. Experimente orar com sinceridade, peça ao Espírito Santo para guiar sua oração. Comece louvando, agradecendo, depois vá se abrindo. Não precisa de formalidades. Só fé, verdade e desejo de transformação. Quer um hábito prático? Separe 10 minutos do seu dia para orar em silêncio, pedindo direção ao Espírito. Ou use um caderno de oração, anotando o que sente. Pouco a pouco, você vai perceber que a liberdade começa a brotar e o fruto do Espírito aparece. Paz, amor, domínio próprio. E esse é só o começo. Porque quando você ora assim, não está só falando com Deus, está se alinhando com a vontade dele. E isso muda tudo. Tem dias em que simplesmente não dá. As palavras travam, o coração está apertado e a gente nem sabe por onde começar a orar. Já passou por isso? A mente fica confusa, o espírito abatido e mesmo querendo buscar a Deus, parece que tudo escapa pelos dedos. É aí que Romanos 8:26 brilha como um alívio para a alma. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Isso é poderoso. Saber que o Espírito Santo não apenas está conosco, mas ora por nós. Ele sonda o mais profundo do nosso ser, as dores escondidas, os desejos calados, os medos que a gente nem sabe nomear, e apresenta tudo isso a Deus, de forma perfeita. Ele traduz o caos interior em uma oração pura, cheia de fé, de verdade e de propósito. Na prática, isso significa que você pode orar mesmo quando não sabe o que dizer. Basta abrir o coração, dizer: Senhor, eu não sei orar agora, mas o Teu Espírito sabe. Me ajuda. Pode ser em lágrimas, em silêncio, até em um suspiro cansado. O Espírito Santo entende. Ele consola, alinha, renova e sabe o que é lindo. Ele também traz direção. Depois de momentos assim, quantas vezes já não nos vimos com uma ideia clara, uma paz que chega sem explicação ou até uma coragem repentina para tomar uma decisão difícil? Esse é o poder da oração no Espírito. Não depende da nossa eloquência, mas da nossa entrega. A fé não se resume em saber o que pedir, mas em confiar que o Espírito intercede por nós com sabedoria divina. E se o Espírito ora por nós quando não temos forças, imagine o que vem a seguir. Quando aprendemos a viver em constante conversa com Deus, muita gente ainda vê a oração como algo engessado, um momento fixo do dia, com frases decoradas e só. Mas Efésios 6,18 quebra esse molde ao nos instruir a orar em todo o tempo no Espírito. Isso não quer dizer que você precisa passar o dia inteiro de joelhos, até porque, com a vida corrida, não rola. O que Paulo está dizendo aqui é mais profundo. A vida cristã deve ser uma conversa contínua com Deus. Imagine um relacionamento onde você só fala com a pessoa uma vez por dia, rapidinho, e depois some. Não seria uma relação muito próxima, né? Assim é com Deus. Quando oramos no Espírito constantemente, estamos incluindo o Senhor em cada detalhe, das grandes decisões até os momentos simples, como o trajeto para o trabalho ou uma pausa para o café. É sobre manter o coração sintonizado. Tipo quando você liga o rádio e deixa numa estação de fundo, sempre ouvindo. O Espírito Santo se torna esse sinal constante dentro de nós. E aí, até uma caminhada vira momento de oração. Um pensamento ansioso vira súplica. Uma vitória no dia vira louvor. Quer um exercício prático? Escolha palavras-chave que te lembrem da presença de Deus durante o dia. Fé, verdade, liberdade. Quando pensar nelas, respire fundo e diga uma frase curta de oração. Algo simples como: Espírito Santo, me guia aqui. Essa prática, apesar de pequena, gera uma transformação grande. Você vai notar o fruto do Espírito florescendo. Paciência onde antes havia irritação, domínio próprio no meio do caos. Orar no Espírito em todo o tempo muda a forma como vivemos. E sabe o que é mais bonito? Ele não se cansa de ouvir você, porque nesse relacionamento a conversa nunca precisa terminar. Sabe aquele momento em que você está diante de uma decisão difícil, cheio de dúvidas, e não sabe para que lado ir? Ou quando a vida parece cheia de incertezas e fake news espirituais, e você só quer algo firme, uma verdade que não se abale? É aí que o Espírito Santo entra como um verdadeiro GPS celestial. João 16,13 revela que Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que o Espírito não só revela a verdade sobre Deus e a sua vontade, mas também nos ajuda a discernir entre o que é real e o que é ilusão, entre o que edifica e o que destrói. Você já percebeu como, às vezes, algo simplesmente bate no coração e você sabe que é o caminho certo? Essa é a ação do Espírito, soprando sabedoria, trazendo clareza quando tudo parece nebuloso. Para começar a exercitar essa conexão, uma dica é dedicar um momento diário para pedir ao Espírito que revele a verdade em sua vida.
nas decisões, nos relacionamentos, até na sua visão sobre si mesmo. Por exemplo, antes de um encontro importante, uma oração simples: Espírito Santo, guia meus passos e revela a verdade que preciso ouvir. E preste atenção não só nas palavras, mas nas sensações, nas ideias que surgem, até no silêncio que fala. A fé cresce na medida em que aprendemos a confiar nesse guia invisível. Ele é o mestre que não impõe, mas orienta com amor e paciência. Essa transformação na forma de enxergar a vida gera liberdade, porque você deixa de viver segundo a lógica da carne e passa a viver segundo a revelação do Espírito. E é justamente essa liberdade espiritual que prepara o terreno para o próximo passo: caminhar no Espírito para vencer a carne. Mas eu quero tanto, não consigo. Quem nunca falou isso quando tenta seguir uma vida espiritual? Mas as tentações, desejos e fraquezas da carne parecem uma muralha intransponível. Gálatas 5,16 nos traz uma instrução direta, mas libertadora. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, vencer a carne é uma escolha diária, uma caminhada consciente em sintonia com o Espírito Santo. Imagine que a carne é aquela velha playlist que você quer abandonar, mas ela toca alto na sua mente. Você pode até tentar baixar o volume, mas se não trocar as músicas, vai continuar ouvindo o mesmo som. Caminhar no Espírito é exatamente trocar essa playlist, escolher um repertório novo. Não é fácil, ninguém disse que é, mas é possível, porque o Espírito nos dá o poder e o desejo de viver em santidade. Como começar? Uma dica prática é identificar os momentos em que você sente mais dificuldade. Pode ser ansiedade, raiva, orgulho. E imediatamente fazer uma pausa, respirar e pedir ajuda ao Espírito. Me ajuda a não ceder, me fortalece. Isso cria um ambiente espiritual favorável para que o fruto do Espírito, amor, paciência, domínio próprio, comece a florescer. Além disso, estar na Palavra de Deus é fundamental. Ela age como um manual, iluminando o caminho e reforçando a verdade que liberta. Por isso, um hábito poderoso é ler diariamente textos que falem sobre a vida no Espírito, como Gálatas 5, meditando e deixando essa verdade ecoar no coração. E lembre-se, transformação é processo, não um salto, do dia para a noite. A liberdade que vem do Espírito se conquista passo a passo, decisão a decisão. Ao escolher caminhar no Espírito, você não só vence a carne, mas começa a experimentar a vida em sua forma mais verdadeira e plena. E isso nos leva a perceber que o Espírito Santo é muito mais do que um guia. Ele é consolador e mestre em meio às batalhas da vida. Quem nunca passou por um momento em que parecia que o mundo desabava? Quando a tristeza bate forte e a solidão insiste em fazer companhia, é nessas horas que a presença do Espírito Santo se torna um abraço invisível e poderoso. João 14:26 nos lembra que Ele é o Consolador, aquele que ensina, guia e traz esperança mesmo nos tempos mais difíceis. Pense no Espírito Santo como aquele amigo sábio que sabe exatamente o que você precisa ouvir, mesmo quando as palavras faltam. Ele não apenas consola, mas também ensina verdades profundas que a nossa mente às vezes não consegue captar sozinha. E o melhor, ele faz isso com muita paciência, nunca cobrando, só amando. Você pode experimentar isso no dia a dia. Quando a ansiedade apertar, ao invés de tentar fugir ou se afogar em preocupações, faça um check-in espiritual. Pare um instante, respire e peça ao Espírito para te consolar. Ouça com o coração aberto e perceba como ele traz uma paz que ultrapassa o entendimento humano.
Muitas vezes, essa consolação vem através de um versículo que surge na memória, uma música que toca no momento certo, ou até uma palavra amiga que chega na hora exata. Além disso, como mestre, o Espírito Santo nos leva a uma transformação constante. Ele nos ajuda a entender as Escrituras, a aplicar a fé na prática, a viver segundo a verdade e não segundo as emoções passageiras. É como ter um professor particular que nunca se cansa de explicar, sempre disposto a tirar dúvidas e a guiar para o caminho certo. E essa função do Espírito não é só para os momentos fáceis, mas principalmente para quando enfrentamos dificuldades. Porque, na verdade, é ali que a fé cresce e a liberdade espiritual se fortalece. Logo, entender o Espírito Santo como Consolador e Mestre é perceber que nunca estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece perdido. E sabe o que isso gera? Coragem para testemunhar, mesmo nas tempestades da vida. Já percebeu como às vezes o medo cala a nossa boca quando queremos falar sobre a fé? Aquele frio na barriga que impede de contar algo que mudou sua vida? Atos 1:8 traz uma promessa que é combustível para o nosso coração. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é força humana nem coragem de fachada. É um dom sobrenatural que só o Espírito concede. Quando o Espírito Santo desce em nós, ele infunde uma confiança que ultrapassa o entendimento. É como se ele nos desse uma armadura invisível que protege e uma voz que toca o coração dos outros. Você pode começar pequeno, conversando com um amigo, compartilhando um versículo ou simplesmente vivendo uma vida tão diferente que ela fala por si só. Esse poder não vem para nos exibir, mas para transformar vidas. E sabe o que é mais incrível? Ele é para todo cristão, não só para os líderes ou pessoas especializadas. Você pode pedir hoje mesmo que o Espírito Santo encha seu coração de coragem para testemunhar, seja em casa, no trabalho ou onde quer que esteja. Quer uma dica prática? Antes de entrar em qualquer situação onde terá oportunidade de falar de Deus, ore no Espírito, peça direção, peça ousadia e deixe o Espírito agir. E se a timidez bater, lembre-se, o poder do Espírito é maior que o medo. É um poder que gera transformação não só em quem recebe, mas em quem ouve. E essa é a sementinha que o Espírito planta para que a fé floresça em outros corações. A partir daqui, fica ainda mais claro que a sabedoria e a revelação espiritual são essenciais para compreender o chamado. Você já sentiu que, mesmo lendo a Bíblia, algumas partes parecem indecifráveis, como se o entendimento ficasse fora do alcance? A boa notícia é que Efésios 1:17 nos mostra que não estamos sozinhos nessa busca. O Espírito Santo concede sabedoria e revelação espiritual para que possamos conhecer a Deus mais profundamente. Não é uma coisa mágica ou distante, mas uma dádiva para quem busca com coração aberto. Essa sabedoria não se trata só de conhecimento intelectual, mas de um entendimento que toca o coração e transforma a mente. É como se uma luz se acendesse dentro de você, iluminando áreas antes confusas ou duvidosas. A revelação espiritual vai além do que se pode ver ou ouvir, revelando a verdade e o propósito que Deus tem para a sua vida. Para cultivar isso, o convite é a oração constante, pedindo ao Espírito que abra os olhos do seu coração. Experimente, por exemplo, orar antes de ler a Bíblia. Peça para que o Espírito revele aquilo que é essencial para você naquele momento. Às vezes, uma simples passagem que antes parecia comum pode se tornar um guia poderoso e uma fonte de transformação. Também vale investir em leituras complementares e livros que tragam reflexão espiritual profunda, como O Espírito Santo, de Billy Graham, que ajuda a entender esse relacionamento com mais clareza.
Quando o Espírito nos dá sabedoria e revelação, não estamos mais navegando às cegas. A fé ganha um novo alicerce, a verdade se torna um farol, e a transformação acontece com liberdade e poder. E isso nos prepara para algo ainda mais pleno, ser cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de verdadeira transformação. Você já se perguntou o que significa realmente ser cheio do Espírito Santo? Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Uma vida marcada por transformação, presença constante e ação do Espírito em cada decisão, atitude e palavra. Efésios 5:18 nos desafia a não nos embriagar com vinho, mas a sermos cheios do Espírito, ou seja, a permitir que Ele guie nossos pensamentos e ações, trazendo liberdade e poder. Ser cheio do Espírito é um convite diário. Não acontece apenas uma vez e pronto. É um processo contínuo. Pense nisso como um balde que vai se enchendo. É preciso manter a porta aberta, a humildade e a vontade de aprender. Quando você permite que o Espírito Santo tome o controle, você começa a ver uma transformação que vai desde as pequenas coisas. A paciência no trânsito, a palavra certa na hora certa, até mudanças profundas no coração. Na prática, isso pode começar com um compromisso simples, reservar um tempo para oração e meditação na palavra, pedindo que o Espírito encha você de novo, especialmente quando se sentir vazio ou desanimado. Também é importante cultivar uma vida de adoração e gratidão, pois isso cria um ambiente fértil para o Espírito agir. E sabe o que é mais incrível? Ser cheio do Espírito gera frutos, amor, alegria, paz, domínio próprio, que não apenas transformam você, mas impactam todos ao seu redor. É como se a liberdade espiritual que o Espírito concede começasse a contagiar tudo. Ainda há muito para entender sobre essa plenitude, e o caminho é longo, mas cheio de surpresas maravilhosas. E falando em liberdade, isso nos leva direto a uma das bênçãos mais profundas do Espírito Santo: liberdade. Essa palavra mexe com a gente, não é? Mas nem sempre entendemos de fato o que significa ser livre de verdade. 2 Coríntios 3:17 nos traz uma revelação poderosa. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade vai muito além do que o mundo oferece, que, muitas vezes, é só uma ilusão. O Espírito Santo nos conduz a uma libertação profunda que quebra as correntes do pecado, da culpa e das amarras espirituais que prendem o nosso coração. É comum que as pessoas tentem se libertar sozinhas, com força de vontade, dietas espirituais, promessas, mas acabam cansadas, frustradas, como um barco tentando navegar contra a correnteza. A verdadeira liberdade só vem quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, mudando não só o comportamento, mas o interior, nossa mente, nossos desejos, nossa identidade. Praticar essa liberdade começa com um passo simples, mas profundo. Reconhecer onde você ainda está preso. Seja no orgulho, na ansiedade, na mentira que você conta para si mesmo, ou em hábitos que ferem sua alma. Peça ao Espírito Santo que revele essas áreas ocultas e dê coragem para abandoná-las. E aí vem a transformação de verdade. Quando o Espírito está presente, você descobre que não precisa mais ser escravo de nada, nem do medo, nem da insegurança, nem do passado. Você começa a experimentar a liberdade que é fruto da verdade, do amor e da fé. Essa liberdade é o terreno fértil para que o Espírito confirme nossa identidade como filhos de Deus, um tema que veremos a seguir, onde a segurança espiritual ganha destaque. Às vezes, mesmo com toda a fé e oração, bate aquela insegurança profunda. Será que realmente pertenço a Deus? Será que Ele me reconhece como filho? Romanos 8:16 traz uma resposta que toca fundo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
É como se dentro da gente existisse uma voz, suave, mas inconfundível, que confirma a nossa identidade espiritual. Essa confirmação não depende do nosso desempenho, das nossas falhas ou das opiniões alheias. É algo sobrenatural, uma segurança que nasce da presença do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos lembra, dia após dia, quem somos e o que Jesus já fez por nós. E acredite, isso é fundamental para viver uma fé sólida e inabalável. Para sentir essa certeza, é importante cultivar uma intimidade com Deus. Isso inclui momentos sinceros de oração, leitura da Bíblia e, claro, permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pode ser através de um versículo que toca, uma paz inexplicável ou até uma convicção silenciosa diante de uma situação difícil. E quando essa verdade se torna clara, a transformação acontece. A ansiedade diminui, a confiança cresce e a liberdade floresce. Afinal, saber que somos filhos de Deus nos dá um alicerce firme para enfrentar as batalhas diárias e seguir na caminhada espiritual. E falando em vida abundante, é justamente isso que o Espírito nos oferece, como veremos no próximo ponto. Rios de água viva fluindo do interior. Quando Jesus disse, "Quem crer em mim, do seu interior correrão rios de água viva", em João 7,38, ele não estava falando apenas de algo poético. Era uma promessa concreta de transformação e vida abundante por meio do Espírito Santo. Imagina só, dentro do seu coração, uma fonte que não seca nunca, uma força que renova, traz esperança e sacia toda a sede espiritual. Essa água viva simboliza o Espírito Santo fluindo em nós, trazendo paz, alegria e uma energia que não depende das circunstâncias externas. Já sentiu aquela paz no meio do caos? Ou aquela alegria inexplicável mesmo quando as coisas não vão bem? Isso é o Espírito agindo, refrescando o interior e trazendo liberdade. Mas como acessar essa fonte? A resposta está na busca contínua, na oração e na entrega diária. Não é uma fórmula mágica, mas um relacionamento vivo. Quando deixamos o Espírito fluir, as transformações acontecem, desde mudanças no jeito de pensar até atitudes que refletem o amor, a paciência e a bondade. E tem mais, esses rios não são só para você. Eles transbordam, alcançando pessoas ao seu redor, oferecendo vida e esperança. É a prova viva de que a fé, quando alimentada no Espírito, gera frutos reais. Falando em frutos, o próximo tópico é uma oportunidade incrível para entender como o Espírito molda nosso caráter, o fruto do Espírito. Você já parou para pensar que o verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo em nossa vida não são sinais externos, mas o caráter que começa a florescer em nós? Gálatas 5:22-23 nos apresenta o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como uma espécie de identidade viva, a marca que o Espírito imprime em quem o deixa agir. Essas qualidades não são fruto do nosso esforço isolado, mas uma transformação que acontece quando caminhamos no Espírito, entregando a Ele as rédeas da nossa vida. É como uma árvore que, plantada em solo fértil, começa a produzir frutos saborosos e abundantes, mesmo que a tempestade tente abalar suas raízes. Na prática, você pode notar isso nas pequenas decisões do dia a dia. Escolher ser paciente. Quando a fila está longa, demonstrar bondade em situações difíceis ou exercitar o domínio próprio diante de tentações. Cada atitude assim vai fortalecendo a liberdade e a verdade que o Espírito traz. E sabe o que é mais incrível? O fruto do Espírito não só nos beneficia, mas impacta e inspira as pessoas ao nosso redor. A fé deixa de ser apenas uma crença
interna para se manifestar em ações concretas e transformadoras. Então, que tal fazer um check-in diário para avaliar qual fruto você tem cultivado? A oração nesse momento pode ser uma ótima aliada para pedir direção e força para crescer ainda mais. E para aprofundar essa caminhada, nada melhor do que buscar a Deus de todo o coração, que é o foco do nosso último tópico. Sabe aquela busca intensa de alma e coração que não se contenta com superficialidades? Jeremias 29:13 nos assegura que buscarás a mim e me acharás quando me buscares de todo o teu coração. Essa é a essência do relacionamento verdadeiro com Deus. Uma entrega completa, sincera, que vai além da rotina, das palavras decoradas e se traduz numa busca apaixonada e constante. Buscar a Deus de todo o coração significa abrir mão das distrações e das desculpas para se aproximar dele de forma autêntica. Não é só sobre cumprir um ritual, mas sobre viver uma experiência real, onde a fé se torna prática e palpável. E essa busca transforma, porque quando se encontra a verdade, o Espírito Santo age poderosamente, trazendo liberdade e transformação. Para quem quer começar, uma dica simples e poderosa é reservar um momento do dia para orar com sinceridade, sem pressa, como quem conversa com um amigo querido. Pode ser também um tempo para meditar na palavra, deixando o Espírito Santo guiar o entendimento e abrir a mente para o novo. E mais, essa busca de todo o coração não acontece sozinha. É preciso ter fé para insistir mesmo quando as respostas parecem tardar, para confiar que o poder do Espírito está atuando mesmo nas áreas que ainda não enxergamos. É uma jornada que nos convida a crescer, a amadurecer, a experimentar a verdadeira liberdade que vem da presença de Deus. E assim, com o coração aberto, você estará pronto para viver cada dia com o Espírito guiando cada passo. Depois de mergulhar nesses pontos tão profundos sobre o Espírito Santo, a oração e a transformação, fica uma pergunta para você refletir. Como está a sua vida de oração hoje? Você já sentiu o poder do Espírito guiando suas palavras, fortalecendo sua fé e trazendo liberdade ao seu coração? E mais, o que você pode começar a fazer agora mesmo para permitir que essa transformação aconteça de verdade na sua caminhada? Lembre-se, a jornada é contínua e o Espírito está sempre pronto para nos ensinar, consolar e dar poder. Que tal dar o próximo passo, buscando essa intimidade que gera frutos e vida abundante? A mudança começa quando você escolhe abrir o coração e deixar o Espírito Santo agir com liberdade. Se essa mensagem tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e vida espiritual. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra e nos comentários conte como tem sido sua experiência de orar no Espírito. Vamos crescer juntos nessa caminhada.